Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos à 29ª, sim, já contamos com 29, live do Entre Linhas, em um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem, nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta 29ª live decorre no Dia Mundial da Iluminação, já que foi neste dia que Thomas Edison concluiu então a sua lâmpada incandescente. Nada melhor então do que conciliar duas atividades que iluminam estes dias tão ricos, a poesia e o argumento. Para tal, convidei Miguel Leonardo, nascido em 1996, é escritor, poeta, músico, guionista e realizador. Aos 25 anos lançou a sua primeira curta-metragem, O Rapaz que Pensava Demais, nomeada em alguns festivais de cinema nacionais e internacionais. No mundo da literatura escreveu A Voz de Lisboa com Paris, lançada então pela Gato Bravo em janeiro de 2023, e Pena Humana, publicado pela Poética Grupo Editorial em dezembro de 2023. Este último conta com ilustrações de Luís Silveirinha. Escreveu para alguns trabalhos como argumentista e realizador. Em 2024 realizou o documentário sobre os 50 anos do 25 de Abril, denominado O Sonho da Ditadura, e ainda no mesmo ano realizou com Diogo Monteiro outra obra denominada A Morte de Jaime. Portanto, sem mais delongas, vou adicionar o Miguel à conversa, porque é para ouvir que aqui estamos. Opa, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Como é que estás, João? Tudo bem, tudo bem. Olha, antes de mais, gostaria de agradecer então aqui o facto de teres aceito este meu convite e este meu desafio para estarmos aqui então à conversa. Então vamos lá conversar sobre poesia, argumento, vozes e coisas que estão cá dentro, não é? Ok. Olha, para dar aqui o pontapé de saída, digamos assim, eu vou ler aqui um poema do último livro, da Pena Humana, que é para começarmos então aqui a nossa conversa. Não me Opa, lamentes, enquanto me lês, sou qualquer coisa de errado, porque eu sei que errei e não sou nada. Errei ao lamentar-me, sendo tudo. Quando procuro, engano-me. Gosto de me perder ao enganar-me, mesmo quando não me engano. E a partir então deste pequeno poema, eu começo já a perguntar, isto é, já para começarmos assim, uma entrada a pé juntos, digamos assim. E a minha primeira pergunta é: o absurdo e o paradoxo ajudam-nos a suportar melhor a vida? sim, mas como metáforas também. Como, como metáforas também. Não, olha, eu não, eu quando acabei de escrever esse livro, só li uma ou duas vezes para divulgá-lo. Cheguei a ler umas partes do livro no YouTube, Uhum. mas o que eu senti foi, pá, não vou pegar mais neste livro. É um livro que está feito, está publicado, entregou ao público e o público é que decide o que quer fazer com ele. Mas aquilo que tu leste é absurdo, é paradoxo, é utopia. Ao mesmo tempo, também são algumas coisas cá dentro que nós, quando temos 23 anos, queremos, pá, de certa forma, pensá-las e depois escrevemos. E eu acho engraçado, disseram, como é que tu tens coragem, Miguel, de escrever estas coisas? Não é uma questão de ter coragem, é uma questão de, olha, porque não? Porque não escrever as coisas que temos cá dentro, não é? Acho que faz todo o sentido. E agora, para começarmos então aqui a falarmos de questões assim mais amplas. Sendo um mar tão ancestral e até, portanto, nós quando crescemos até é muito comum começarmos a escrever em verso, e até porque temos as cantilenas e as próprias cantilenas são versos, não é? Acabam por ser também produções líricas. Porque é que consideras que a maioria das pessoas depois se afasta da poesia? E eu até fiquei a saber que existe uma designação para esta fobia, que é metrofobia. Eu não sabia, fui investigar entretanto até para esta nossa conversa, e gostava pronto, que falássemos aqui um bocadinho então desta questão. Porque é que então as pessoas se afastam da poesia? Que medo é este tão infundado, diria eu? Eu não sei,
quando disse isso. Mas talvez eu tenha dito, e se eu disse, posso respeitar aquilo que disse e posso tentar perceber. Então deixa-me ver. Eu escrevi quando tive uma entrevista no Jornal do Setovalense com o jornalista José Augusto. Falámos sobre, por acaso também falámos sobre isso, que as pessoas não leem, as pessoas gostam de se ver dentro dos filmes, as pessoas dessa forma escondem-se, mas depois também querem ser vistas. E cheguei até a pensar em escrever Bem-vindos ao Novo Mundo Narcisista. Seria mas depois desisti e o título até era engraçado, mas não vou arrancar com o livro. Mas em relação às pessoas terem esta coisa na poesia, eu acho que tem a ver com o facto da poesia ser tão bonita e não nos fazer pensar. O objetivo da poesia é fazer pensar o leitor e, de Uhum. certa forma, fazê-lo refletir. E, ao mesmo tempo, a poesia pode ser provocante, pode ser surreal, pode ser eh, categórica, mas, em todo o caso, a poesia tem sempre um dom, que é libertar o poeta, fazê-lo soltar, e, neste caso, eu faço de forma automática e depois tenho dias e dias de revisão de livro, Uhum. mas é mesmo afastar o poeta neste caso do meio cosmopolita, da diáspora, para depois se transportar automaticamente numa folha e lançar-se ao poema e fazer aquilo que ele quiser, a matemática, porque a poesia em si é uma matemática. E eu acho que essa matemática tem vindo-se a perder há muito tempo. As pessoas não a não a veem de uma forma como se via antigamente. Antigamente fazia-se muita matemática e hoje eu chego a fazer vírgulas a gramaticais. Eu uso vírgulas em sítios que não posso, porque a minha escrita é automática e a malta das editoras sofre muito comigo, bastante. E portanto, faço erros que não reparo quando estou a escrever, que então vou pôr a vírgula aqui, não vou pôr a vírgula. Não, mas é uma vírgula de pensamento, porque a frase é uma vírgula de pensamento, então eu penso, eu agora pôs a vírgula no quê? E depois espaço, mas ela deixou-me a pensar, a frase anterior. E muitas vezes pode ser isso, as vírgulas podem atrofiar o escritor. E o Saramago tinha o dom de não as querer usar muitas das vezes e de as usar muitas das vezes. Portanto, só o Saramago aqui nesta conversa é que nos podia dar esta melhor resposta. Bem, e por causa desta questão das vírgulas que até falaste, outra das perguntas que eu tinha aqui preparado e que vem mesmo a calhar é tentar perceber então o que é que dita o grafismo dos teus poemas, porque aqui, principalmente aqui a nível da pena humana, cada poema tem assim um grafismo específico. E então eu queria que tu tentasses explicar e explicarmos a todos nós qual é que é a seleção, os critérios de seleção para determinado grafismo, para determinado poema. Bem, olha, isto tudo começou pelo Facebook. Ok. Eu conheci o Luís, fiz-lhe um convite. O Luís, por acaso, já tinha trabalhado com o Walter Ugumem em alguns livros. E eu não foi por isso que quis trabalhar com ele, foi mais pelo facto de gostar das suas obras e cheguei depois a conhecer o João Fernandes da Galeria Braço Perna, onde nos demos muito bem e fiquei completamente apaixonado pela galeria e trabalho no museu também. Sou funcionário no museu, adoro arte, mas este grafismo do Luís é uma leitura de 9 poemas. Eu encaminhei 9 poemas e ele fez a sua, Está a escolher. o seu vocábulo, ou seja, ele deu-lhe a sua identidade nesse poema. Ele naquele poema refletiu sobre aquilo que leu e depois decidiu desenhar. Por exemplo, temos aqui um lado parecido a este, e depois ao lado, não sei se conseguem ver bem, tem uma ilustração do Luís, incrível. Não sei se parecem fantasmas, parecem almas danadas a circular, é algo macabro. Pá, e depois esta frenética ligou-se como pelo fundo preto. Uhum. Usámos sempre o fundo preto porque o livro iria ser preto e o objetivo do livro é transmitir a pena humana, a queda do Império da Humanidade, como humanidade, mas ao mesmo tempo é um título pesado, mas também é um título que faz as pessoas refletir. Portanto, foram tantos anos de Revolução Industrial, tantos anos Thomas Edison a criar a eletricidade, não tinha escolhido há bocado, e foram tantos anos de globalização que o mundo está a perder a sua razão de ser mundo. E, e como está a perder essa sua razão de ser mundo, as pessoas passaram a ser não pessoas, mas objetos
objetos no mundo. Nós somos usados para trabalhar, usados para comprar comida, nós somos usados para, para ouvir os outros, mas ao mesmo tempo nós não usamos os outros da forma como mais devíamos fazê-la, ou seja, ouvi-los. E, e isso é algo que faz muito sentido numa sociedade onde se está a perder algo como saber ouvir. E o dom do professor é dar esse dom aos alunos. Tá. Mas pronto, olha, temos são 9 ilustrações, uma delas eu acho incrível. Isto é, eu tenho que depois oferecer o livro, que eu não tive ainda a oportunidade e já estou sem eles, mas vou ver se peço à editora para depois me dar mais uns quantos para te enviar por correio. Olha este, portanto, não sei se está para perceber muito bem, se está a focar, não está. Está a ficar muito bem. Mas pronto, Se não consegue. faz mal. As tuas mãos nas minhas fazem silêncio nos confins do mundo, a tua boca é mais urgência. E depois ao lado uma ilustração completamente atroz, que não é uma mão, que é algo que está a ver, é algo distante. Eh, Só o Luís é que podia falar disto melhor do que eu, porque ele é que o sentiu, e acho que, tal como eu senti aquilo que escrevi, e se não senti, seria um falso poeta, um falso escritor. Acho que o dom está no Luís. Olha, e relativamente mesmo à própria edição do texto, porque também é muito própria de cada poema. Como é que foi feita essa seleção? Foi uma ideia só tua? Foi em conjunto com o editor? Como é que chegaram aqui a estes formatos de poemas tão diferentes? Sim, e os poemas à parte são dispares uns dos outros. Por isso Uhum. é que nós quisemos fazer algo mais, uma edição mais pesada, de 100 páginas. Normalmente um livro de poesia ultrapassando as 100 páginas as pessoas não o querem ler. Sim. E eu disse sinceramente, 100 páginas possivelmente isto não vai vender. E não sei se está a vender ou não. Mas também se for um problema, eu acho que o maior problema deixei à Virgínia, pela pergunta que tu fizeste. Ahm, a paginação do livro foi feita intercalada, portanto, entre mim e pela Virgínia. Depois houve muita revisão da Virgínia. Há gírias brasileiras no livro, Uhum. poucas, mas há. Há palavras que eu acho que são importantes usar, palavras do cotidiano, como por exemplo puto, ehm, palavras estrangeiras e aquelas palavras mais do vocabulário juvenil. Uhum. E eu achei interessante usá-las porque a poesia está a ficar tão bonita que, de certa forma, nós temos de mostrar um pouco mais do esterco que é a poesia, porque a poesia também tem direito a ser esterco, tem direito a demonstrar o que é o esterco, o que é a bodeja, o que é que, o que é aquilo que está a destruir a comunidade que de certa forma é portuguesa, mas está a transformar-se num meio que eu acho que está a se transformar num meio muito belo e cada vez há tantos poetas. Temos ótimos poetas, ótimos escritores, mas eles esquecem-se que é importante também não fazermos poemas de amor, é importante saber fazer poemas de amor e saber matá-los no final. Eh, Como é que eu ia te explicar? Ou seja, tu escreves um poema de amor, mas ao mesmo tempo, quando terminas o teu poema de amor, tu tens de saber matá-lo, acabá-lo. E pouca gente escreve: Eu gosto de ti porque tu sentes o mesmo por mim, e o vento bate e cai o mar, e agora somos nós dois à beira-rio. Foda-se, nem o Miguel Torga escrevia assim, o Miguel Torga nunca escreveria assim, mas o Miguel Torga é um dos mestres a escrever tanto prosa, tanto poesia de amor, portanto, só Uhum. ele é que podia também falar sobre isso. Bem, agora pegando também nessas tuas palavras, realmente o amor, e não só o amor, adicionaria até a morte também, são temas intemporais na literatura, de uma forma geral. E a minha questão, e corrijo-me se estiver enganado, também fazem parte desta tua poesia, apesar então dessa ambivalência, não é? Desse não querer cairmos no romance romântico e na paixão desmesurada e assolapada, mas muito do que está aqui também passa então por estas questões do amor e da morte e das divagações da vida, não é? Talvez, sim, eu acho que sim. Nomeadamente na Voz de Lisboa com Paris, a Voz de Lisboa com Paris,
o primeiro livro antes deste é ligeiramente mais romântico. A Pena Humana. Eu queria dar força ao livro, eu queria dar um bocado de força ao livro, porque o livro para ser publicado tinha de ser pá, morte, 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 amor, 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 mas depois ao mesmo tempo fazer combinações com a morte, ou seja, fazer piadas com a morte. Olha, até te posso ler aqui um poema que eu falo sobre a morte, que é uma história, que é bastante. Olha, a Virginia quis pegar nele para usá-la como divulgação na Bertrand. A história. Um homem enforcou-se. A rua descobriu. Chegaram e contaram a toda a gente. A morte tornou-se vaidosa. Pediu autógrafos. No funeral, as velhas comentavam, dizendo que a delas também estava próxima. Usavam palavras para comunicar umas com as outras. As citações das palavras perto do corpo dos vivos são perigosas. As palavras com humor. As palavras com revolução são palavras de manifestação. A morte do outro passou de boca em boca pela rua inteira. Dentro de nós existem as palavras como balas que perseguem-nos durante a noite. O homem, antes de se informar, ouviu a badalada na igreja, pendurou-se na árvore, chorou pelos filhos, vestiu e morreu. Infelizmente, na sua infelicidade, fim, toda a gente soube. Tá. Pronto, eu quis tentar fazer uma espécie de humor negro na poesia. Não sei se já o tentaram fazer em Portugal, mas acredito que já temos. Por exemplo, com o erotismo tivemos inúmeros, tivemos o Bocage, que também tinha alguns poemas sobre a morte, o fim do Sá Carneiro, mas era mais pesado, era mais denso. Sim, temos algumas coisas não, belíssimas obras portuguesas, portanto, somos o país dos poetas. Até para a Patti Smith somos o país dos poetas. Tá. Olha, pegando numa ideia que existe também comumente, que é esta ideia da musa, eu queria tentar perceber quais é que foram as tuas fontes de inspiração para estas produções, para a tua poesia. Ou seja, no fundo, a que musa é que tu te chegaste para produzirem também estes poemas? Não sei. Como é? Não são os objetos do cotidiano, são as pessoas que eu vou conhecendo e com quem me dou, o convívio, a onda social e pá, os meus amigos, a minha família e a namorada que eu tinha na altura, possivelmente poderia ser a minha grande musa deste livro. Deves ter reparado nesse poema que eu referi o nome dela e Tá. portanto eram alturas diferentes. E eram alturas em que estaria completamente diferente e não estava tão amadurecido. E, portanto, por isso é que esse livro levou a uma lavagem completamente diferente. Acho que eu não recomendo a ninguém a publicar livros com 23, 26 anos. Eu recomendo a publicarem livros muito mais tarde. Escrevam bastante, mas publiquem livros muito mais tarde. Se querem arriscar e tiverem o dom de arriscar, façam como eu arrisquem. Mas eu não recomendo a fazê-lo, porque depois podem, não é não gostar dos livros que publicaram, mas como o Paulo José Miranda me disse, como é vencedor do Prémio José Saramago, olha, Miguel, tenta publicar mais tarde. E eu virei-me para o Paulo e disse, e era bom arriscar? E o Paulo disse, claro que sim, é bom arriscar, mas tenta mais tarde, com uma editora que tu gostes. Foi assim a nossa conversa e eu conheci o Paulo, cada um grande amigo do meu pai, eh, pai Pires, colegas de turma, e pronto, e eu tenho um carinho enorme pelo Paulo. O Paulo é um escritor que já tem o seu estatuto e a sua identidade e Uhum. o seu estado Tá. crítico para o fazer e está a aguardar ainda que o meu livro chegue à Madeira, onde ele está neste momento. Bem, desculpa, está a ficar sem bateria e já está. Ok? Olha, entretanto, vou fazendo uma outra pergunta. Sim. Eh, voltando à questão do meio, qual é que é o medo e qual é que é o receio de alguém que escreve se assumir como poeta ou eventualmente até como escritor? Eu como poeta só me vou assumir com 95 anos. Portanto, não sei. Agora, como escritor, já estou assumidamente assumido. Eu sou escritor. Ok.
mas como poeta só me assumo mais tarde. Quando, Pá, quando achar tá. que posso dizer que sou poeta, porque eu escrevi um livro que assumidamente na capa diz poesia, mas eu não me assumo como poeta porque eu considero um livro de textos, freixos, de descontentamentos, de críticas, de pensamentos e muita pouca rima. Portanto, a poesia também não é obrigatório ser uma rima, mas ao mesmo tempo sinto que são poemas, mas não estão com a estrutura de um poema. Porque eu quis fazer um livro desta forma, Uhum. quis apresentá-lo de uma forma diferente. Foi um risco, ou não, não sei. Talvez mais para a frente depois venha a descobrir se foi um risco ou não. Não sei. E agora falando então um bocadinho da outra vertente, digamos assim. Qual é que é a principal diferença em termos de escrita, em termos da produção, entre a escrita literária, não é? Incluindo aqui a poesia, e a escrita para argumento, a escrita de um guião? Que, que, que diferenças é que existem, principalmente? Uma vez que já tem estas duas experiências, quais é que são as principais diferenças que tu consegues apontar entre uma e a outra? É completamente diferente. Portanto, quando existe uma criação literária, Tá. hum, tu tens de ser, tens de ter uma sinopse, se vais escrever um romance, e tens de ter aquilo bem estruturado, um capítulo, uma introdução, um capítulo a estruturar, a preparar cada fase do livro e depois o fim. Agora, quando tu escreves um guião de um filme, o meu Tá. amigo Diogo Monteiro está por aqui ver a live, ele também é um grande crítico, também poderá dar aí uma opinião, mas quando, ele até pode me corrigir, mas quando se escreve um guião de um filme, é importantíssimo que o guião esteja tudo alinhavado, ou seja, esteja tudo escrito. Portanto, interior, exterior, noite, dia, espaço, o tempo, um, o estado, a emoção que se vai se referir naquele papel. Por exemplo, I don't fucking care about anything. Eu estou completamente despreocupado com algo. Uhum. Entre parênteses, ele está despreocupado. Foi a deixa. E Tá. depois tens várias coisas que diferem de um guião, de um argumento para um livro, que é o argumento é mais solto, tem muitas mais falas. Portanto, o argumento são só falas e muitas das falas são descritas pelo narrador e desde o interior, desde as partes em que está-se a referir que essa pessoa entra da sala, tudo tem de ser descrito, ou seja, tudo tem de ser descrito no argumento. Desde os sapatos, isso já fica noutra parte que já não é o argumento, poderá ficar não na storyboard, mas o Diogo saberá melhor do que eu, está aqui. Mas a roupa que usa faz parte da maquilhadora, é uma equipa enorme a trabalhar, e já num livro não funciona dessa forma, funciona, portanto, temos a editora, temos o revisor, temos o ilustrador, depois temos ainda a press. Que o filme não, que o filme envolve ainda um orçamento enormíssimo, uma proposta que tem de ser enviada, caso seja em Portugal ou ICA, faz favor, ICA, aceitem o meu próximo filme, e portanto tem, tem de ser feito de uma forma muito, muito, muito bem descritiva e tem de ser bem apresentado, porque quando se apresenta uma proposta ao ICA, tens de ter uma storyboard, tens de ter o argumento, tudo definido, o orçamento e a equipe enorme, sons, maquilhadoras, de fotografia, realizador, produtor, quem é o produtor, quem é que vai investir ainda mais no filme, quem é o mecenas e etc. Acho que falei tudo. Tá. E pegando exatamente nessa questão do planeamento, a minha pergunta é se já alteraste algum guião no decorrer das encenações ou das filmagens. Não, não, isso nunca. Não, oi, mas estou a alterar neste momento o guião de uma longa-metragem, ainda nem sequer começámos a fazer, desculpa, nem sequer começámos a fazer, porque eu queria levar esta longa-metragem em proposta do ICA, é uma longa que se vai estender possivelmente para as 50 e poucas páginas, e também dá um Tá, trabalho porque, João, imagina, tá. quando tu transportas-te no processo criativo, é tão bom. Mas depois, quando tu
pegas no processo criativo, esta frente, porque tu estás a rever aquilo que estás a fazer e tu vês, isto é o meu trabalho, é o teu trabalho, mas porquê? Porque tu decidiste começar este trabalho, então agora vais ter de rever aquilo que tu escreveste, não tens escrita automática, então diverte. É mais assim, é muito cansativo porque eu sou uma máquina de escrever quando estou a escrever, mas depois deixo de ser quando estou a rever aquilo que escrevo, porque é muita dor de cabeça e nem mesmo com atenção dá, porque eu gosto de escrever corrido, porque depois vou perder a criatividade, vou perder tudo e é o meu método de escrita. Se eu não tenho escrita automática, não vou lá. Tem de ser corrido, tem de ser sem pensar em muita coisa, pegar na ideia e arrancar com a ideia. Depois no final pego naquilo e corrijo. Estes dois livros não, A Voz de Lisboa e A Penumeira não foi assim. Foi texto automático e depois a revisão ficou a cargo das duas editoras. Ok? Não, tanto sim. Olha, e eu queria também saber a tua opinião sobre a eventual publicação dos argumentos de séries ao filme. Achas que faz sentido publicar o argumento de um filme, por exemplo? Eu acho que sim. Hum? O João César Monteiro publicou As Bodas de Deus. Ok. E eu tenho cá em casa com a assinatura do João César Monteiro. Até pedi ir buscar, mas isto é uma hora. Mas tenho cá em casa, porque o meu pai antes já a trabalhar onde está, Uhum. vendia livros. E portanto, livros, mas os meus livros, atenção, a gente tem aqui uma biblioteca enorme em casa. E temos um livro com a assinatura do João César Monteiro. As Bodas de Deus. E aquele livro é magnífico. E portanto, é o filme, As Bodas de Deus, e depois ele decidiu publicar o livro que está que tá com a assinatura dele e que está com a assinatura dele. Eu vou pegar aquilo e vou vender no OLX por 3 mil e tal euros. Tu vês? Tá. Mas então achas que realmente tem sentido Vale, a vale a pena. Sim, publicação vale a pena. do guião? Ok. Sim, mas depende, se tu achares, imagina, tu és o realizador e tu escreveste o guião, se tu achares que não faz sentido nenhum publicar porque tu não gostaste do guião, mas gostaste do filme, aí é contigo, mas muitas das vezes nós podemos não gostar do guião e depois adoramos o filme, ou então ao contrário, o guião pode ser muito bom, mas o filme foi mal conseguido. Tivemos uma bad story, uma má story, um mau storyboard. Quando o storyboard é horrível, portanto, o storyboard é um espaço onde temos, neste caso, as ações e tudo aquilo que vai ser feito. Se não estão bem descritivas, se não estão bem planeadas, se não está nada bem feito, aquilo corre extremamente mal. Ok. E é terrível, porque depois tens uma equipa enorme por trás e aquilo tem de correr bem e estás a pagar à equipa e aquele dia tem de ser perfeito e não pode correr nada mal e depois, pumba, corre tudo mal. Há chuva, já tive à chuva, em filmagens, epá, portanto, olha, é assim, é divertidíssimo, mas ao mesmo tempo é um desastre quando estas coisas acontecem. Quando se perde um storyboard por milhar. E agora outra questão, mas aqui de uma forma já global, tentando englobar então eh, quer os livros, quer os filmes. A pergunta é se há algum tipo de catarse nas tuas produções, ou seja, se há aqui um momento catártico ao realizar um filme ou ao editar uma obra, há catarse nesse momento. Ah, e é terrível, porque está a ouvir o que eu vou dizer, mas é completamente terrível. E agora isto caiu. Há uma catarse enorme porque é assim, nós fazemos a obra, nós criamos a obra, transformamos-a num pequeno objeto que pode ser visto, ou então pode ser lido. E depois, de certa forma, nós pensamos, está, deu resultado, mas dá catarse, porque nós de certa forma, muitas das vezes não. Ainda há pouco tempo, o Afonso Reis Cabral disse que não queria ler o livro dele. E eu percebo, não, se for poesia até dá para ler um bocadinho, mas agora prosas e romance é complicado, porque poesia tu dizes.
isto não é meu, isto não é meu, este livro que eu estou a ler não é meu. Ou é É poético? tipo prosa e poesia é muito corrido e a malta não gosta de ler por causa disso. Olha, e agora uma última pergunta aqui desta primeira parte. Ok. Quais é que são os projetos para o futuro? Olha, projetos para o futuro. Podem ser revelados. Projetos para o futuro. Desculpa. Estava a dizer se é que existem e se é que podem ser revelados. Olha, um dos projetos está-me a dar um trabalho enorme e, porque foi escrito automática, tal como digo. E portanto tenho cerca de 80 páginas, não, 85 páginas para rever. E para Ok. acrescentar, possivelmente, não sei quantas é que mais serão. Portanto, é melhor não fazer as contas, porque é muita revisão. É um thriller barra romance. Ok. Para quem conhece Gonçalo M. Tavares, o livro O Diabo, o meu não tem nada a ver sobre isso. O meu tem a ver com uma personagem que também é o diabo, mas de certa forma anda a tentar colaborar. Eu até achei estranho quando o Gonçalo publicou aquele livro sobre o diabo, que eu nem sequer sabia, ele publicou recentemente. Uhum. Publicou, portanto, o ano passado, e este livro já tem 5 anos de produção. Passou a ser uma ode, depois passou a ser The Ode, passou para ser um romance. Uhum. E eu quis o desenvolver, alterar, não alterar. Teve em revisão uma grande colega minha de trabalho, mas ela está cheia de trabalho, não vai conseguir rever. E depois, agora estou a fazer eu sozinho a revisão. Vai ter ilustrações de uma pessoa que é conhecida no meio dos audiovisuais, que é dos audiovisuais, vá, YouTube, Ok. e é uma pessoa que pode dar muita força ao livro, mas também vai ter uma editora que eu não sei. Ok. Ainda não sei qual é que é a editora. E portanto, depois de terminado, vou ponderar e vou ver como é que as coisas correm. Em relação ao cinema, eu, já que o Diogo está aqui, Uhum. vou-lhe dar uma novidade. Possivelmente vamos a Cannes, Diogo. E ainda não está decidido. Não vamos a Cannes, Cannes. Vamos ao Indie Cannes Short Film. Possivelmente. Próximo. Se Ok. tudo correr bem. Se tudo correr bem, não sei. Portanto, se tudo correr bem. Boas notícias. Boas notícias, sim. Boas notícias. E entramos no Cinestésia, no Porto, um festival de cinema recente, e estamos à espera de mais. Vai sair agora no final deste mês os resultados do iMotion. Eu já entrei um ano, houve um ano que entrei que o rapaz pensava demais, o meu primeiro filme, Tá. e vai ser os resultados agora dia 31. Depois dia 31, ou dia 1 ou dia 31, saem os resultados. Sim. E prémio António Barbosa e Mel, é sempre por mim para eu ganhar aquilo também. Olha, agora então vamos começar aqui uma segunda parte da conversa, Pois, que é um tipo mais pessoal. E então, a primeira pois. pergunta é: como começou a paixão pelos livros? Tá. Olha, nunca me fizeram essa pergunta. Tá. A minha paixão pelos livros começou quando eu era miúdo e queria ver o que é que estavam dentro, o que é que era aquilo que estavam nas prateleiras. E o meu pai trazia sempre muitos livros para casa. Eu Tá. houve um dia que peguei, pá, quis começar a ler, quis começar a ver o que é que estava para ali, para escondido. E apaixonei-me, depois comecei com essa paixão pelos livros a escrever contos. Contos que eu tenho para aqui no quarto escondidos, mas não mostro a ninguém. Está aqui guardado no baú, isto é só tralha. Mas eram contos, eram pequenos contos que eu escrevia quando tinha 5 aninhos e Uhum. andava aqui, cabeça baixa, andava-me a divertir e escrevia contos, inventava contos. E depois, houve um filme que me marcou muito nessa altura, que me inspirou a escrever um conto, que ainda tenho para aqui, que é um conto que eu li aquilo e pensei, como é que eu escrevi aquilo com 5 anos? Não sei. É um filme que eu ainda hoje não sei o nome, porque eu só me lembro de imagens do filme. Se tu souberes, tens-me dizer. Tá. É um filme sobre plantas, as plantas falam, Uhum. tem tradução portuguesa, e aquilo acho que deu na RTP, na RTP1 ou deu na RTP2. Portanto, o filme é incrível.
são plantas, portanto, que falam, e eu peguei naquilo e escrevi um conto, as plantas que falam, ah, pois mesmo, as plantas que falam, pá, e depois aquilo se desenvolveu num conto em que existia uma planta que estava a murchar, e Tá. essa planta que estava a murchar, todas as outras se iriam unir para fazer com que ela voltasse a reflorescer. Ok. O que é que todas murcharam, porque foi uma grande seca e o conto termina. Tá. Ai, Ok, ok. exato. Sim, sim. Eh, outra das perguntas aqui desta parte, e que repete aqui nas várias conversas, eu gosto de tentar associar as diferentes artes. E então gostava de perceber se existe alguma música ou músicas ligadas, quer à parte da poesia, e se calhar focamos no teu último livro, na Pena Humana, quer eventualmente aqui à parte da guião e do argumento, e então focamos se calhar também no teu último trabalho. Eu gostava de saber se existe alguma música ligada a um processo e a outro. Se é que existe. Eu nem sempre tenho sorte, e eu também passo a explicar porque é que eu faço esta pergunta, porque eu tenho depois uma playlist no Spotify que tem o nome aqui das nossas conversas, entre linhas, e portanto vou sempre amealhando aqui estas músicas para essa playlist. Então eu tenho de abrir aqui o meu Spotify, espera aí. Por acaso estava aberto. Tenho de dizer... Não, mas uma delas eu digo já sem ver, obviamente. É Yann Tiersen, a Rua des Cascades. É lindíssima. E ia lá no É. Depois, músicas que eu uso a escrever é Goldmund, Esgavog, Goldmund, Nils Frahin, Iskarov, Elius, são coisas que eu nem conheço, vou sempre de ouvido e passam por ser isto. A Rua das Cascades é um álbum incrível, até posso pôr aqui um bocadinho para a Tá, gente. tá. Espera aí. Será que dá? Este não, ou este. Thanks for it. Depois mando-te isto. Ok, sincero. E já tenho mais algumas adições à playlist aqui do Entre Linhas. E agora, uma pergunta que pode ser, que eu já percebi aqui das várias conversas, que pode ser algo bastante fácil e que pode ser algo bastante complicado. Como é que é encarar um papel em branco, uma folha em branco? Tá, É tá. um processo, é um processo que para mim é primeiro pegar na minha cabecinha e olhar para o papel em branco e dizer a mim mesmo, eu só tenho um papel em branco, eu só tenho um papel em branco, certo? Uhum, uhum. E não tenho mais Sim, sim. nenhum. Portanto, eu tenho um papel em branco com o vice-versa, É, parte da frente, parte de trás. hum, Primeiro tenho de apreciar o papel e perceber, eu só vou poder escrever 2 páginas e depois saber o que é que eu vou escrever em 2 páginas. Um, Isso cabe a mim descobrir agora, encarando o papel em branco, certo? sim, sim, sim. Portanto, eu encarando o papel em branco, primeiro iria pensar quantas árvores morreram, este papel em branco estar aqui, porque eu escrevo sempre em computador, deixei de escrever em papel. E a outra seria, eh, talvez deixaria-o em silêncio e recitaria um poema em improviso com o papel em branco à minha frente. Tá, ok. Sim, sim. E é uma E boa forma, muita gente. é uma boa forma de contornar esse problema. Ou até fiz aquilo fixe de forma totalmente despropositada, mas pronto. Não, filho, bem. É. Olha, eh, a conversa já é mais longa e vamos para a penúltima pergunta. Ok. E eu aviso já que o número é meramente indicativo, portanto, se saírem mais, tudo bem, não há problema. Não é por isso que vamos ter aqui nenhuma zanga nem nenhum problema. Três recomendações literárias para quem nos está a ouvir. 3 recomendações literárias. Tenho André Gorz, A História de Amor. Eu preparei aqui
três, portanto, Genealogia da Moral Nietzsche, Carta de Amor, História de Amor André Gorz e Pão com Fiambre Charles Bukowski. Mais devagar, mais devagar. Então confiamos já no qual sim. Genealogia da Moral, Friedrich Nietzsche Ok. Sim, senhor. e Carta a D, ponto, História de Amor de André Gorz. Uhum. E a outra é Pão com Fiambre Charles Bukowski. Sim, senhor. Eu, por acaso, de todos, só li algo do Bukowski, mas não foi o Pão com Fiambre, foi o Correios. Que é algo mais. Espera aí, eu tenho aqui o Correios. Mostro já aqui a capinha do Correios. Está aqui. Que é algo relacionado com a vida, exato, com a vida do Bukowski. É nefasto, tem partes nefastas e um pouco pecadoras. Mas isso Pronto, é bom. também é algo comum ao Bukowski, acho. É comum, é comum. É o grande Bukowski. E agora, a última pergunta que pede aqui alguma originalidade e podemos ficar aqui um tempinho para pensar sobre ela. É, se a tua vida fosse um livro, qual é que seria o título? Tá, 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 tá. O homem quase iluminado, não, mas bastante criativo. Tá. Um homem quase iluminado, mas bastante criativo. Ok, sim senhor. Muito bem, gostei. É parecido àquele que seria o título, parecido, tem a mesma lógica, digamos assim, àquele que seria o título que tu irias dar ao Pé Humana, não é? Também leva assim para uma interpretação mais humorística. Não, o Pena Humana não usaria esse título. Mas talvez eu usaria esse título só se depois de morto. Podem fazer esse título para o meu livro. Se quiserem fazer um livro biográfico, não digam é que eu queria status ou algo do género. Fui apenas ali. Pá, se forem em frente à casa de banho do WC, do Caixo de Sodré, está tudo bem. Assim, mas pá, atirem moedas por cima da minha estátua, depois irem buscá-las para pagar 50 cêntimos da entrada da casa. O resto está tudo bem. Senhor. Olha, espero que tenhas gostado desta conversa. É, João, gostei bastante. Senhor. Mais uma vez tenho que agradecer aqui o convite. Obrigado. Obrigado também eu. Obrigado. Tá. Não sei se queres dizer umas últimas palavras aqui a quem nos está a ouvir. Olha, gostava de, entre linhas, com uma aprendizagem maravilhosa, com uma certa leveza. Parabéns. Obrigado, Luísa. Não sei quem é a Luísa, mas deve ser uma colega tua ou alguém que te segue. Obrigado, Luísa. Ahm, e pronto, obrigado entre linhas. O que eu queria deixar é que tu tens este dom de ir buscar pessoas da literatura, pessoas do mundo das artes e entrevistá-las e dar o teu carisma e essa tua apresentação. Pá, agradeço-te imenso por isso, por estás a dar mais enaltecimento à cultura em Portugal. E tu mereces Ok, isso. Obrigado. agradeço. Agora fico assim um bocadinho entristecido, mas Obrigado por isso. obrigado por estas palavras. Obrigado. Obrigado. E resto, boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado, João. Obrigado. Um grande abraço. Tá.